A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais uma vez a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante e até negligenciado, né? A realidade bíblica do inferno. Vai ser bênção hoje, nós vamos aprender bastante sobre essa doutrina do inferno, né? São coisas que muita gente não gosta de tocar no assunto, mas é a realidade bíblica, né? Não adianta. Jesus falou, está falado. Então, vai ser benção. O texto áureo aqui está em Mateus 24, 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda, aliás, perdão, vou repetir. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A verdade prática, ela diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Entendeu? E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 25, versículo de 41 a 46, tá? E também fazendo aquele pedido, né? Para você não se esquecer. Caso você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, tá? Dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos, com seu grupo, tá bom? E assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, que o nosso canal é monetizado, tá bom? Fica conosco aí até o final e tamo junto aí. E obrigado aí pela tua presença, tá bom? Bem, na lição que nós temos que estudar nesse domingo, nós vamos estudar a respeito do inferno, entendeu? E muitos, né, e muitas igrejas, até muitos homens, eles evitam, né, falar sobre esse tema. Entretanto, não falar a respeito do inferno não vai também livrar as pessoas de ir para lá. Então a gente precisa falar desse assunto, né, para a pessoa ver a necessidade da salvação, por que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ficar livres desse lugar, entendeu? Então vai ser muito importante essa lição e é algo que a gente não pode omitir. Eu considero uma covardia muito grande alguém, né, impedir uma pessoa de cair num abismo. Tu tá vendo a pessoa aí pro abismo. Você não vai avisar? Se não avisar, é uma omissão covarde. Então, nós que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, nós temos que dizer a verdade. Dizer para onde que a pessoa sem Cristo está indo. Entendeu? Então, eu lamento, né, que pessoas evitam falar sobre isso, achando que está fazendo uma grande vantagem. Está fazendo bem, está fazendo mal, entendeu? Estou vendo a pessoa cair no buraco, eu não aviso não, para não assustar ele. Então isso aí eu considero uma covardia, entendeu? Então, um dia não adianta, todo mundo vai morrer, entendeu? Todo mundo vai morrer um dia. E é aqui na Terra que nós escolhemos aonde queremos passar a eternidade, entendeu? Aqui na Terra nós escolhemos, quero passar a eternidade no inferno, eu quero passar a eternidade no céu. Eu que decido. Mas Deus já fez a parte dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus já fez a parte dele, já enviou Jesus, já morreu pelos nossos pecados, entendeu? E já mandou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a parte de Deus já está feita. Já enviou a igreja para pregar o evangelho. Ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a parte de Deus está feita. Agora falta o homem aceitar a salvação gratuita de Deus e se livrar do tormento eterno. Entendeu? Então a gente precisa entender que um dia todos vão experimentar a morte, independente de classe social, a que pertence, qual religião que pertence, título. Sabemos que depois da morte segue o juízo. Aí já era. Entendeu? Então a gente precisa se ligar nisso. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano, né? Deus não fez o inferno para a gente, não. Deus fez o inferno para o diabo. Então não é Deus que escolheu alguém para o inferno. Isso não existe. Certo? Desde o Velho Testamento o ensinamento é esse. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, mas escolhe a vida para que vivas. Então não é Deus que decidiu me mandar para o inferno, é eu que escolhi. Entendeu? Porque o inferno não foi feito para a gente, foi feito para o diabo. E quem quer seguir o diabo vai para o inferno com ele. Quem quer seguir a Jesus vai para o céu com ele. Eu que escolho onde eu quero passar a eternidade, porque Deus já escolheu a parte dele. Ele quer que a gente seja salvo. Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus e acabou. Agora, não obriga ninguém, né? Então a gente precisa entender. Então, primeiro pensamento aqui, né? É o pensamento humano a respeito do inferno. Os humanistas, o que eles pensam? Aqueles que não têm o Espírito Santo, né? Os filósofos, teólogos, né? De mente cauterizada, né? Os que vivem na incredulidade, dominado, né? Pelos poderes das trevas, eles negam o inferno, entendeu? Os filósofos humanistas, ele disse que essa afirmação bíblica de inferno, né, não é compatível com os valores éticos modernos. Tem nada a ver, entendeu? Tem muita coisa que não é compatível com o pensamento moderno e existe. Quem quer morrer? Mas a morte existe. Entendeu? Doença. Quem quer ficar doente? A doença existe. Então não adianta eu querer anular algo que existe. O inferno existe, é real. Então não adianta eu querer anular ele. Jesus já falou e está falado, não tem jeito. Entendeu? Então, os teólogos modernos, pós-modernos, negam a inspiração plenária da Bíblia, né? E por isso eles enfraquecem, não, eles querem acabar com a doutrina bíblica sobre o inferno. Mas isso é uma coisa do diabo, entendeu? Se o inferno não existe, qual é o interesse que eu vou querer de ficar livre dele? Nenhum, ele não existe. Entendeu? Então a gente precisa entender que isso aí, segundo a gente sabe, pela palavra de Deus, a gente sabe que é uma coisa verdadeira. Agora, eles procuram botar na mente das pessoas, isso é um pensamento pagão, uma coisa da mitologia, tá entendendo? Eles dizem que o diabo é um ser mitológico, foi inventado, o inferno também é da mitologia. Então, entendeu? Isso aí são coisas que o diabo inventa para poder tirar as pessoas da direção, certo? Então, outros chegam a admitir que certas pessoas, né, irão para o inferno, mas por tempo provisório. E lá ele vai ficar um tempo, o cara morreu sem salvação. Aí vai para um lugar separado, lá o pecado dele vai ser purgado, vai para o purgatório. Depois de um certo tempo, né, quando o pecado estiver purgado, ele vai para o céu. Mas o único que purifica o pecado é o sangue de Jesus. Mais nada. Está entendendo? A única coisa que purifica o homem do pecado não é lá no purgatório, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É só o sangue de... Não vai nessa não. Lê a Bíblia que Jesus explica muito bem
O Espírito Santo, através da palavra, orienta que só o sangue de Jesus pode nos purificar. Outro ensino também falso, é o ensino do universalismo, certo? Eles dizem que no final, esse falso ensino diz que no final Deus vai salvar todo mundo. O pior assassino, a pior pessoa que existe nesse mundo está tão salva como aquele que serve a Deus, como um crente que vive em vida de santidade, alguém que não faz mal a ninguém. Vai todo mundo, no final, ser salvo. Está entendendo? Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou uma vida de santidade, a vida toda fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e como ele é um ser de amor, entendeu? Olha só, não pode condenar o ser humano com a punição eterna. Entendeu? Então, a Bíblia diz que nem todo mundo que é filho de Deus. A Bíblia diz, olha, Jesus veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E lá em Gálatas está escrito, nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Não tem outro meio de você ser filho de Deus a não ser através de Jesus, pela fé nele. Então a pessoa não acredita no sacrifício de Jesus, desonra o sacrifício de Jesus, e depois vem dizer que todos são filhos de Deus. Onde tem isso na Bíblia? Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Esse é o problema. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. Toda escritura é divinamente inspirada, certo? Então, olha o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude de muitos intelectuais cristãos, né? Comete a respeito do cristianismo bíblico. Eles fazem transbordar a verdade de Deus em mentira. E transformam a verdade de Deus em mentira. E quem faz de Deus mentiroso paga um preço alto. João escreveu, ai daquele que faz de Deus mentiroso. Entendeu? Então eles pegam aquelas verdades de Deus e transformam ela em mentira e passa para o povo. E o povo que não conhece a palavra acredita. Entendeu? Então, eles negam integralmente o ensino bíblico a respeito do inferno. Está entendendo? Isso é uma forma de enganar as pessoas. Tudo isso vem da mentalidade satânica, né? Então, o apóstolo escreveu, né? Eles têm aparência de piedade, tem uns que parecem até mesmo crente, mas tem aparência de piedade, mas negam na eficácia. Entendeu? Então é só aparência. Conteúdo não tem cristão, é só aparência. A Bíblia diz que por dentro isso é igual ao sepulcro caiado. Por fora é bonito, por dentro cheio de coisa podre. Entendeu? Então, bem, não por acaso escreveu a respeito disso. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Resistiriam à verdade, apostatariam da fé, dariam ouvido à doutrina de demônios. Entendeu? Isso aí, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, você pode ler lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por dar ouvido à doutrina de demônio, né, e ensinos, entendeu? Ensino de demônio, as suas doutrinas, é eles que ensinam isso. Então, as pessoas apostatam da fé. Eles não se desviam, porque um desviado pode até voltar para Jesus, né? E volta. Mas os que apostatam, eles se tornam inimigos de Deus. Eles voltam para a antiga religião. Volta para a idolatria. Então, volta para a feitiçaria, volta para o mundanismo. Eles não querem mais saber de Deus. Isso é apostasia. Por quê? Quem faz isso? Aqueles que fazem, é os demônios. Por quê? Porque a pessoa deu ouvido
a doutrina de demônios e ensinos demoníacos. Está bem claro na palavra de Deus. Tá certo? Está aqui, ó. Isso aqui é muito importante para a gente. Capítulo 4 de 1 Timóteo, ó. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então já está escrito na palavra. Esse tempo que a gente está vivendo, né, sempre existiu, mas agora é o tempo final, está pior. Então, espíritos enganadores e doutrinas de demônio têm tirado muita gente da igreja, dizendo que isso aí não tem nada a ver, que inferno não existe, tá entendendo? Essas coisas assim que você já sabe. Então, muito cuidado. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores modernos e éticos. Isso é uma coisa que o diabo bota na cabeça das pessoas. Então, muito cuidado. Fica com a palavra, certo? Fica com aquele versículo. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. É isso que você tem que fazer. Guardar o que você tem, tá? A segunda parte aqui é a palavra... como a palavra inferno aparece? Bem, a palavra inferno, lá, o sepultura, depende lá da tradução, mas uma coisa ela é o lugar dos mortos, o Sheol, certo? Lá no Novo Testamento é Hades, entendeu? É um lugar que os mortos vão. Algumas traduções, que eu considero até errônea, né? Elas traduzem como sepultura, mas ali não está falando de lugar de morto, não do corpo. Entendeu? Sepultura seria lugar de morto, o corpo. Mas quando a Bíblia fala de lugar dos mortos, está falando do Sheol ou do Hades, aonde aquilo que Jesus falou. Não temei aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temei aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Está entendendo? Então não é sepultura, é o Hades, lugar dos mortos. Quando aquele Lázaro, o mendigo, morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, lá no Hades. E o rico também morreu, foi levado para o Hades. E lá no Hades tinham dois lugares, tem um compartimento, dois lugares. Tinha um lugar que estava Lázaro, que era o lugar da bênção, e tinha um lugar que estava o rico, que era o lugar do tormento. Então, naquele tempo era dividido em duas partes, o lado bom e o ruim, né? Então, quer dizer, depois que Jesus ressuscitou, ele levou cativo ao alto, cativo o cativeiro e saiu fora e levou o paraíso para cima, né? Aonde foi quando ele disse para o ladrão, né? Quando o ladrão falou, lembra-te de mim, Jesus, do Senhor, quando entrar no teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, certo? Então, é essa a situação. Então, no Novo Testamento, três palavras gregas, né, aparecem no Novo Testamento, foram traduzidas pela palavra inferno. O Hades, né, traduz a hebraica, o Hades é a mesma palavra hebraica Sheol, né, e Tártaro e Gena. Gena é o inferno, né, que era simbolizado na época por uma queimação que existia ali, né, um lugar onde se jogava lixo, jogava até pessoas, animais, e queimava ali. Aquele Gena era um lugar que ficava queimando dia e noite. E aquilo ali, eles usam aquilo como símbolo do inferno, que é um fogo eterno. Entendeu? Então, e tem a palavra tártaro também, que traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem a punição pelas suas obras más. Então, os anjos caídos estão presos neste lugar, certo? E a palavra Gena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno, entendeu? E não por acaso, o profeta Jeremias se referiu a esse lugar como o Vale do Inom, aonde se queimava lá dia e noite, simbolizando o inferno. Então, saindo dessa parte, a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nós vamos agora para a parte final, a doutrina bíblica do inferno. Então, no conceito, né,
bíblico de inferno, à luz de Mateus 24:41, que nós já lemos, o inferno é um lugar real, tá? Deus justo, bom, jamais faria um lugar como esse para ser humano criado à sua imagem e semelhança. Então, isso aí tem que ficar bem claro na mente das pessoas. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo. Agora, quem quiser ficar com o diabo, vai para onde ele está. Está entendendo? Quem quiser Jesus, vai para o céu. Quem quiser o diabo, vai para onde o diabo vai. Mas aí é a escolha da pessoa. Está entendendo? Então, a gente tem que procurar saber de que lado nós estamos. Em qual lado que eu estou? Estou seguindo o diabo ou estou seguindo a Jesus? Tudo é diabo, o diabo não existe. Tudo que ele diabo quer é que ele se torne uma pessoa desconhecida, inexistente, para ele continuar enganando as pessoas secretamente, fingindo que é uma outra pessoa. E ele engana, fingindo que é Deus, inclusive ele é o Deus desse século, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar, porque a Bíblia falou, está falado. Entendeu? Bem, entretanto, quando o ser humano despreza Deus e a sua palavra, certo? Ele vai se colocar debaixo do jugo do inimigo. Ele é chamado Deus desse século. Recebe adoração em tudo, mas sempre camuflado. Ninguém diz assim, eu vou adorar o diabo. Quem fala isso? Mas ele está adorando ídolos. O apóstolo Paulo escreveu que por trás dos ídolos estão os demônios. Entendeu? Ele não aparece de chifre lá, nada. Ele vem bonitinho, igual gente. Mas por trás dos ídolos estão os demônios. Entendeu? Então a gente tem que vigiar. O que ensina essa doutrina? O que ensina a doutrina? A realidade do inferno, queridos, é um ensino integralmente bíblico. Certo? Não fica com esse negócio, eu não gosto de ouvir falar isso. O cara vai tomar um veneno, aí não sabe que é veneno. Qual é a minha obrigação? Eu sei que isso aqui é veneno. Eu vejo alguém que vai tomar aquele veneno, ele não sabe que é veneno. Ele foi enganado, alguém falou para ele, nada, isso aí não existe não, pode tomar que isso aí não tem veneno não. Se eu sei que tem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar a pessoa. O certo é esse. Agora, se eu não avisar, não vou avisar não, senão ele não vai beber. Ué, ele não tem que beber mesmo. Então, gente, nós temos que ver isso, nós temos que falar a verdade, ensinar. Vamos pregar a salvação? Vamos. Jesus falou, ide pregai o inferno, não. Ide pregai o evangelho. E no evangelho está incluído o inferno. Inclusive, o autor diz aqui que Jesus fala mais do inferno do que do céu, para você ver como é que a coisa é grave. Não é brincadeira você passar uma eternidade sofrendo e com a consciência doendo, né? Você lançado no inferno, você que zombou de Deus, zombou de Jesus, zombou do sacrifício dele e, além do mais, pregou para muita gente que não existe inferno, que o sacrifício de Jesus não tem valor, que Deus não existe. De repente você tem que comparecer diante de Deus e ouvir da voz de Deus, apartai-vos maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e você lembrar que quem está mandando você para o inferno foi aquele da qual você zombou a vida toda, disse que ele não existia, que isso aí era uma coisa pagã, e depois você ter que passar a eternidade lá. Então, vigia. Você que é crente, conhece a palavra, foge dessas coisas. Fica na palavra. Jesus falou, se você quer saber o que eu estou dizendo é verdade ou mentira, obedece, que você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Fica no que está escrito. Quando alguém questionava Jesus, Jesus falava, como você lê? Como está escrito? Gente, vamos ficar na Bíblia. Fica como está escrito. Se Jesus falou que existe inferno, existe. Jesus nunca falou mentira, não. Entendeu? Então, realmente o inferno é um ensino integralmente bíblico. É lugar de tristeza, de vergonha, de dor extrema, agonia,
Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Acabou. Você não vai para um lugar e a alma para o corpo para um lado, a alma para o outro, não. Quando é sepultura, é para o corpo. Quando é para a alma, é Hades. Entendeu? Então, o corpo, a alma, assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador têm em suas vidas, né, passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e os seus demônios. Eu imagino você passar uma eternidade junto com o diabo, passar uma eternidade junto com os demônios, com os anjos caídos. Você imagina? E com as piores pessoas da terra? Então, pensa bem, tá? Na realidade do inferno. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento, a realidade do inferno é um castigo eterno, não é passageiro, não. Quando o diabo não consegue enganar as pessoas, ele fala, não, é só um tempinho só. Nada, é eterno, é sem fim. É eterno limitado, porque teve começo, mas não tem fim. Entendeu? A Bíblia diz que é um lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Você tem, isso é mentira? Então o castigo eterno se configura com a penalidade aos que se rebelaram contra Deus. Entendeu? E a sua palavra, os inimigos de Deus vão ser lançados para lá. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. E morte, o pecado gera morte física, gera morte espiritual e gera morte eterna. Se a pessoa aceitar Jesus antes, ele só vai ficar no início. Agora, se ele morrer no pecado, aí é morte eterna. Entendeu? Então, a gente precisa observar uma coisa importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Não começou com Deus, mas um fruto da escolha do ser humano. Entendeu? Em viver deliberadamente em rebelião contra Deus. Então, ir para o inferno é uma decisão do homem. Ele escolheu ir para o inferno. E tem gente que zomba mesmo. Eu conheço pessoas que já até morreram alguns, zombavam mesmo de Deus. Chamava Deus disso, diz Deus daquilo. É pura ignorância? Mas é uma rebelião. Foi pregado o Evangelho, o Espírito Santo, que convence o homem, não conseguiu convencer essas pessoas e partiram para a eternidade e agora deve estar tudo arrependido, mas não tem jeito. Igual aquele rico lá no Hades. Queria até voltar para evangelizar a família para não ir para lá. Eu acho que ele estava até mentindo, ele queria ficar livre de lá. Entendeu? Então, contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno é voluntária. Bem, o ensino bíblico, para encerrar, é claro, é simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. E os que escolheram Cristo receberão a vida eterna. Não quero saber de Deus na minha vida. Você escolheu o inferno. Eu quero Deus na minha vida, obedecer. Você escolheu o céu. Entendeu? Então, portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. É você quem decide. Entendeu? Então, Jesus sempre falou, se quiseres, né? Se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu não quiser, eu vou comer o pior. Entendeu? Então, aquele que quiser, olha só para me fechar. Disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, não é aquele que é obrigado, não. Aquele que quiser espontaneamente vir após mim, o Espírito Santo tocou, te convenceu, falou no teu coração, cabe você decidir ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do diabo. Tá bom? Se você ouvir a voz do diabo, você vai passar a eternidade com ele. Se você ouvir a voz de Deus, você vai passar a eternidade com ele. Então, meu querido, Deus te abençoe, que essa lição possa ter trazido para você um despertamento. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal,
Não se esqueça aí de dar a sua inscrição, dar o seu like, deixar teu comentário, tá bom? Um abração, um beijo no coração.